Prudentes ou imprudentes, o fato é que os protestos de 29 de maio contra o governo Bolsonaro mostraram com toda clareza que sim, o impeachment é possível, a indignação popular é grande. Mas para isso acontecer, esses protestos vão ter que ser maiores e mais amplos. E aí, pessoal, eu sou Joel Pinheiro, bem-vindos ao meu canal, já se inscrevam aqui, cliquem no sininho, curtam e compartilhem este vídeo para a gente levar a discussão sempre mais longe. Tivemos protestos contra o governo Bolsonaro agora no sábado, dia 29 de maio. E olha, eu não sei outras capitais, eu sei que aqui em São Paulo foi grande. Foi grande ver isso, quem está próximo da Paulista, só do barulho e da movimentação que fez já sentiu, mas também quem viu as fotos, quem viu as filmagens feitas, foram grandes, surpreenderam nesse sentido, porque eu mesmo achava que tinha uma chance alta de não ser tão grande assim, choveu no dia até, você não sabia o que esperar. Ah não, foi muita gente e foram inclusive muito maiores, foi muito maior do que o protesto bolsonarista que aconteceu no início de maio. Aquele protesto bolsonarista ocupou uns 2 quarteirões ali da Paulista, esse chegou a ocupar 7 a 8 quarteirões de gente protestando, gritando contra o governo Bolsonaro e a gestão criminosa que ele tem feito até agora da pandemia, que resultou em dezenas de milhares de mortes desnecessárias, talvez mais de 100 mil mortes desnecessárias. O governo sentiu o peso. O governo sentiu que a coisa é para valer. Ele sentiu que o impeachment, embora ainda improvável, é algo que já aparece como uma possibilidade no horizonte, porque foi grande. E não é à toa que as máquinas de defesa do bolsonarismo nas redes sociais começaram a trabalhar com velocidade dobrada, né? Com hashtag, também com muita fake news. Eu vi fotos do protesto aqui em São Paulo com página bolsonarista no Instagram dizendo não, essa foto é de 2016, do protesto contra o Temer ou a favor do PT lá em 2016. Numa notícia que dizia que era de 2016, tudo com aquela foto. Bom, eu fui procurar a notícia no Google, achei a notícia no site de um jornal de esquerda, entrei, cadê a foto que estava do protesto de agora? Não tinha. Inclusive porque nesse protesto teve um boneco que se sobressaiu, né? Que é o boneco do Capitão Cloroquina, de um Bolsonaro vestido de morte, com uma foice, uma faixa. E, bom, eu acho que a foto do Capitão Cloroquina não existia ainda em 2016, né? E ela é visível nas fotos desse protesto, mas tem até filmagem, enfim, dá para ver, isso não tem grandes dúvidas. Só quem está muito profundo nas redes bolsonaristas é que ainda está conseguindo negar a realidade, que a coisa foi grande. A outra estratégia dos pró-bolsonaristas é de tentar desmerecer as manifestações, né? E acho que tem algumas tentativas muito fracas disso. Uma delas é dizer a coisa do isolamento. Pô, mas esse povo não era do fica em casa e tudo mais. Veja, gente, mesmo quem defende o isolamento social tem prioridades. Se a pessoa, por exemplo, precisa se sustentar, ela defende o isolamento, mas tem o meu trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, senão eu vou acabar aqui. É óbvio que essa pessoa vai sair. Se a pessoa defende o isolamento, mas também tem um amigo que precisa de ajuda, assim, urgente, salvar a vida, uma coisa importante, é óbvio que ela vai sair. Da mesma maneira, uma pessoa que defende o isolamento, mas diz, olha, mas com esse governo aí, a gente vai continuar matando pessoas desnecessariamente, eu entendo perfeitamente que essa pessoa possa ver uma manifestação como essa ou outras como uma justificativa importante o bastante para dizer, olha, eu defendo o isolamento, mas mesmo assim eu vou sair. E vou sair tomando medidas, precauções mínimas para diminuir substancialmente o risco, como, por exemplo, o uso de máscara. E mais até, o uso de máscaras mais eficazes, né? Por exemplo, essa que é usada na construção civil, PFF2, para filtragem ali de poeira e tudo em construção, mas que filtra bem e que protege bastante contra o contágio. Inclusive, na verdade, eu sinceramente acho isso. Você vai numa manifestação, você pode inclusive ser bolsonarista. Estou falando isso também para você que defende o governo e quer ir na manifestação pró-governo. Use máscara. Use uma máscara que te proteja. Não é porque você defende o governo que você tem que estar mais exposto. Não é só você, né? Seus familiares, as pessoas que você convive, não precisam estar expostas ao vírus. Pelo menos reduzam um pouco a chance. Então, enfim, espero que essa manifestação feita em tempos de pandemia deixe esse legado.
vai fazer manifestação, pelo menos use uma máscara. Use máscara, deixe isso. E de fato, quase todo mundo nos protestos aí de 29 de maio estava usando máscara. Outro ponto que os bolsonaristas levantam, é coisa de sindicato. De fato, aqui em São Paulo, pelo menos, tinha a CUT, tinha outros grupos unidos ali, tinha organização institucional que chama algumas pessoas. Muita, para 7 quarteirões não é só isso. Eu já vi protesto miado, inclusive, organizado por essas instituições. Por exemplo, na época do impeachment e tudo. Não chama, sozinhas não lotam a Avenida Paulista desse jeito. Precisou de muita gente indo por conta própria. E outra, gente, não tenho ilusões. Os protestos bolsonaristas, esses maiores que a gente tem visto recentemente, também são a mesma coisa. Teve um em Brasília, um tempo atrás, foi organizado por dezenas de sindicatos rurais, que levaram empresários, trabalhadores, levaram pessoas. No Rio de Janeiro, que a gente viu também, foi um clube de motociclistas do Rio de Janeiro com milhares de membros que, porque o Bolsonaro está prometendo uma isenção de pedágio para os motociclistas, levou um monte de gente. Tá? Então não tenho ilusões. Ambos os lados usam, sim, instituições, grupos, sindicatos, inclusive. Isso não tira a validade de um protesto. Isso não deixa ele um protesto artificial contra o que seria um protesto real. É gente do mesmo jeito. Filiado, não filiado em instituições. E nesse caso aqui do 29, tinha muita gente que foi de forma autônoma, independente. Eu conheço até algumas. Eu não fui, tá? Eu não fui porque eu realmente, sinceramente, acho que não. Acho que a gente tem que, neste momento ainda, tentar se precaver, enfim, tentar reduzir. Embora, vamos ver, né? Vamos ver como é que são os saldos aí de contágio ou não. Mas nesse momento eu achei melhor não ir. Agora, tem outro ponto que é verdadeiro sobre os protestos. E que não é só bolsonarista falando isso, não. Muita gente que não é. Olhem as fotos da manifestação. Manifestação grande, manifestação que impressiona. Mas qual é a cor que sobressai? Não tem dúvida, né? É o vermelho. O vermelho que no Brasil representa fortemente essa esquerda institucional brasileira. Que é, acima de tudo, o PT, mas não só ele. Um monte de grupos, outros partidos, sindicatos, outros movimentos sociais, mas que, em última análise, já estão defendendo o PT como a grande alternativa nas próximas eleições. Já estão dizendo, a gente é contra o Bolsonaro porque a gente quer a volta do Lula. Eu sei que a oposição ao bolsonarismo hoje em dia, as pessoas indignadas com o que está sendo feito no Brasil, com o descaso, com a displicência, a incompetência, a má-fé, são muito maiores do que só a esquerda organizada. Tem muito mais gente. Inclusive, muitas pessoas vieram falar comigo no Instagram, dizendo, poxa, mas eu vejo aquilo lá, eu estou detestando o governo Bolsonaro, mas eu vejo aquilo, eu penso imediatamente no PT. E algumas dessas eu tenho certeza que, se tiverem que voltar para o dilema, infelizmente vão escolher Bolsonaro, porque a rejeição é total. Não que eu concorde com isso, não estou dizendo nem que eu concordo nem que eu discorde. Tem gente que pensa assim. E acho que não são poucas não, viu? A rejeição que a gente vê ao Bolsonaro é muito maior do que as pessoas engajadas no petismo, o que querem já estão pensando em votar no Lula. Próximos protestos tem que refletir isso. Eu não quero que... você acha que o PT vai deixar de se mostrar? Óbvio que não, óbvio que ele vai estar presente. Em alguma medida vai estar. Mas a gente precisa ter outras forças. E a gente precisa ter um compromisso de dizer, ok, gente, a gente tem discordâncias profundas. Mas num ponto, a união. Esse governo está inaceitável. A esquerda brasileira vai ter que ser capaz de dizer, tá bom, eu vejo que o primeiro passo, que é tirar esse governo, eu posso estar junto de outras pessoas que eu discordo em 1 milhão de outras coisas, economia, enfim, um monte de questões. A gente vai ter que ver protestos com outras caras, protestos mais amplos. Protestos que não remetam imediatamente à manifestação da CUT e do PT. Protestos maiores em quantidade de pessoas, sim, mas também mais amplos no espectro ideológico. E acho que isso se reflete até na simbologia, na qual o vermelho não seja a cor hegemônica, no qual a gente seja capaz, porque isso é necessário de ser feito agora, de recuperar as cores
do nosso país, que estão raptadas por uma gangue, por uma verdadeira milícia que se encastelou no poder e que mente até não poder mais, que governa da mesma maneira suja que sempre se governou e que busca apenas o próprio poder e dane-se a população. O verde e amarelo, a bandeira brasileira, não pertence à sujeirada que é o bolsonarismo. E se a gente não for capaz de recuperar isso, esse símbolo nacional, daí é que eu não vejo grandes esperanças para o nosso país, não. Veremos mais protestos? Provavelmente sim. Vamos ver como é que progride. Eu tenho certeza que os bolsonaristas vão querer dar resposta e vamos ver. Mas veremos mais protestos no futuro. Esses protestos contra o governo têm que refletir quando vierem. Será que é o momento agora? Mas quando vierem, tem que refletir o Brasil e não só a esquerda brasileira. Não é preciso ser de esquerda para ser contra o absurdo que a gente está vendo no governo federal agora. Pelo contrário, um verdadeiro conservador não tem como gostar disso aí. Um verdadeiro liberal não tem como achar bom o que está acontecendo nesse país. Pessoas que acreditam no combate à corrupção, na ordem, na sociedade, na lei, no capitalismo, não podem estar de acordo com a bagunça criminosa a qual a gente está sujeito agora. Bolsonaro é o único culpado? Não, não é. Mas é um dos grandes. Provavelmente é o maior deles, porque ele tem o maior poder na mão. Nossos protestos têm que refletir isso, têm que refletir essa amplidão, porque o Brasil é maior que o Bolsonaro e é maior que a esquerda também. É isso aí.